Laís sempre acreditou que odiar a alcateia do Vale das Sombras era tão natural quanto respirar. Isso foi até o dia em que o destino colocou o alfa dela bem na sua frente, e seu corpo inteiro gritou uma verdade que seu coração se recusava a aceitar. A alcateia do Rio Claro não era a maior, nem a mais rica, mas era a mais organizada. E isso, para Laís, valia mais que qualquer território. Aos 26 anos, ela era a beta mais jovem que a alcateia já tivera. Não por puxa-saquismo, por mérito. Sua mente estratégica antecipava movimentos, seus relatórios eram impecáveis, e sua lealdade ao Alfa Rui era absoluta. A reunião do conselho é amanhã, Rui disse, empurrando uma pasta sobre a mesa. E você vai comigo. Laís franziu a testa. Eu? Não seria melhor levar os guerreiros? Os guerreiros resolvem brigas. Você resolve problemas. Rui sorriu, cansado. E o problema agora chama-se Ian Montenegro, Alfa do Vale das Sombras. Genioso, arrogante e obcecado em nos provar que é melhor. Já ouvi falar. A voz de Laís saiu mais fria do que pretendia. Dizem que ele é implacável. É. E também dizem que é teimoso que nem uma mula. Rui suspirou. Mas o conselho quer uma trégua. Algo está matando lobos na fronteira. E se a gente não se unir, vamos morrer um a um. Laís pegou a pasta, os olhos verdes percorrendo os relatórios. Confia em mim, Alfa? Com minha vida. Então confia agora. Vou com você. Mas se esse Ian Montenegro olhar torto pra gente, não garanto minha língua. Rui riu. Por isso que você é minha beta. O salão do conselho ficava em território neutro, uma construção antiga de pedra, no alto de uma colina que dividia as 4 alcateias da região. Laís entrou ao lado de Rui, vestindo suas melhores roupas, não por vaidade, por estratégia, aparência era arma. Seu cabelo castanho escuro estava preso num coque severo, e seus olhos verdes varriam o ambiente como quem analisa um tabuleiro de guerra. Foi quando o cheiro chegou. Pinho. Fumaça. Algo elétrico, como antes de uma tempestade. Ela parou. Seu coração deu um salto absurdo no peito. Sua loba interior, uma fera prateada de olhos verdes, ergueu a cabeça. O que é isso? Ela virou, quase contra a vontade. E viu ele. Ian Montenegro. Alto. Imenso. Cabelo preto como asa de corvo, levemente comprido, caindo sobre olhos cinza escuro que pareciam tempestade personificada. Mandíbula definida, postura de quem nunca precisou se curvar. Vestia roupas escuras, simples, mas que gritavam poder. Ele também tinha parado. Seus olhos encontraram os dela. E o mundo simplesmente parou. Laís sentiu o ar sumir dos pulmões. Seu corpo inteiro vibrava, como se cada célula tivesse sido eletrocutada. Sua loba uivava dentro dela. Nosso. Ele é nosso. Não, ela sussurrou, sem perceber que falará alto. Rui a olhou, confuso. Laís? Tudo bem? Ela não conseguia responder. Porque Ian Montenegro, o inimigo, o arrogante, o alfa que ela aprenderá a odiar antes mesmo de conhecer, estava atravessando a sala em sua direção. Não para Rui. Para ela. Você, ele disse, a voz grave, rouca, como se também estivesse lutando para respirar. Quem é você? Laís ergueu o queixo, mesmo com as pernas tremendo. Laís. Beta da alcateia do Rio Claro. Os olhos cinza dele percorreram seu rosto, suas sardas, seus lábios. Laís, ele repetiu, como se estivesse provando a palavra. Eu sou. Eu sei quem você é. Ela cortou, fria. Ian Montenegro. Alfa do Vale das Sombras. Meu inimigo. A palavra pareceu acordá-lo. Ele piscou, e algo em seu rosto mudou, a máscara de gelo se recompôs. Inimigo é uma palavra forte. É a palavra certa. O silêncio entre eles era carregado, elétrico, impossível de ignorar. Os outros alfas na sala olhavam, curiosos. Rui se aproximou, protetor. Laís, vem. A reunião vai começar. Ela se virou, aliviada por ter uma desculpa para fugir. Mas antes de dar o primeiro passo, a voz dele a alcançou. Laís. Ela parou. Não devia. Mas parou. Amanhã, ele disse, baixinho. Vamos ter que trabalhar juntos. Na investigação. Você e eu.
Eu sei. Não vai ser fácil. Nada com você parece fácil. Ele quase sorriu. Quase. Boa. Vou gostar de te provocar. Ela não respondeu. Apenas se afastou, sentindo o olhar dele queimar suas costas. E, no fundo do peito, sua loba uivou a noite inteira. Naquela noite, Ian não dormiu. Ficou revirando na cama, o cheiro dela impregnado em suas narinas. Baunilha, sim. Mas também algo mais, erva cidreira, mel, e aquela essência única de loba que seu lobo reconheceu no primeiro segundo. Ele sabia o que aquilo significava. Seu lobo confirmou na manhã seguinte, quando ele acordou e a primeira imagem que veio à mente foi o rosto dela. Os olhos verdes. As sardas. A postura ereta de quem não se dobra. Destinada, ele murmurou para o teto. Ela é minha destinada. O problema? Ela era beta da alcateia rival. A alcateia que sua família odiava há 3 gerações. A alcateia que ele passará a vida inteira tentando vencer. O lobo dele rosnou. Não importa. Ela é nossa. Importa, sim. Ele passou a mão no rosto, exausto. Se eu ficar com ela, minha alcateia nunca vai aceitar. A dela também não. Vai ser uma guerra. Vale a pena. Não sei se ela vai querer. Vai. Ela sentiu. Ian não tinha tanta certeza. Mas naquela tarde, quando se encontraram na fronteira para iniciar a investigação, ele viu os olhos dela evitarem os dele. Viu as mãos dela tremendo levemente ao segurar o mapa. Viu a respiração dela acelerar quando ele se aproximou. Ela sentiu sim. E estava lutando tanto quanto ele. A investigação os levou para dentro da floresta, longe de olhares curiosos. 8 lobos mortos nas últimas 2 semanas. Todos na fronteira. Todos com marcas estranhas, não de garras, não de armas. Algo diferente. Parece veneno, Laís disse, ajoelhada ao lado de um dos corpos. Mas não conheço essa coloração. Ian se agachou ao lado dela, tão perto que seus ombros quase se tocavam. Meu curandeiro disse a mesma coisa. Algo novo. Algo que não temos defesa. Ela sentiu o calor dele. O cheiro dele. Sua loba ficou agitada, querendo se esfregar nele igual uma cadela no cio. Para com isso, ela murmurou. O quê? Nada. Falei sozinha. Ele a olhou, os olhos cinza escuros cheios de algo que ela não queria nomear. Laís, precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre Alfa. A voz veio de longe. Um dos guerreiros dele, correndo na direção deles. Ian se levantou, frustrado. O que foi? Achamos mais um corpo. Mais perto do rio. Ele suspirou, passando a mão no cabelo. Vamos. Laís se levantou também, aliviada e decepcionada ao mesmo tempo. Mas naquela noite, sozinha em seu quarto na pousada neutra, ela não conseguiu evitar. Fechou os olhos e deixou a memória do cheiro dele invadi-la. O toque quase acidental das mãos. O jeito que ele dizia o nome dela. Sua loba uivou. Destinado. Laís sentiu o chão desaparecer. Não, ela sussurrou. Não, não, não. Mas era tarde. Ela sabia. Ian Montenegro, o inimigo, o arrogante, o alfa que ela deveria odiar, era sua destinada. E o mundo, que já era complicado, acabará de se tornar impossível. No dia seguinte, eles se encontraram na fronteira novamente. O silêncio entre eles era diferente. Carregado. Pesado. Você sabe, ele disse, sem preâmbulos. Não era pergunta. Laís travou a mandíbula. Sei. E o que a gente faz com isso? Ela o encarou. Verde contra cinza. Fogo contra tempestade. Nada, ela respondeu. A gente finge que não é nada. Faz nosso trabalho. E segue cada um pro seu lado quando isso acabar. A dor no olhar dele foi rápida, mas ela viu. Você consegue. Tenho que conseguir. A voz dela falhou. Sou beta. Ele leal à minha alcateia. À minha família. Não posso escolher você. E se eu dissesse que escolheria você, eu diria que você é um idiota. Ele quase sorriu. Quase. Já me chamaram de pior. Ian. Ela respirou fundo. A gente não pode.
Você sabe que não pode. Eu sei. Ele deu um passo à frente, e ela sentiu o calor dele como um abraço. Mas meu lobo não sabe. Ele só sabe que você é nossa. E vai ser uma luta diária não te tocar. Laís fechou os olhos, lutando contra o próprio corpo. A gente vai ter que lutar junto, então. Juntos. Ele repetiu a palavra como se fosse preciosa. Pela primeira vez na vida, juntos. Ela abriu os olhos. Inimigos. Destinados. Impossível. Pois é. Ele deu um passo para trás, o rosto uma máscara de controle. Vamos investigar. Ela concordou com a cabeça. E passaram o resto do dia evitando se olhar, evitando se tocar, evitando a verdade que gritava entre eles. Mas à noite, quando Laís fechou os olhos, a única coisa que viu foi o rosto dele. E pela primeira vez na vida, a Beta Leal não sabia o que fazer. Laís descobriu que lutar contra um inimigo era fácil, o difícil era lutar contra a própria loba, que todas as noites uivava o nome dele e todas as manhãs acordava mais determinada a vencê-la. A floresta na fronteira era densa, úmida, cheia de sombras que dançavam com o vento. Laís caminhava à frente, os olhos veres fixos no chão em busca de pistas, mas sua mente estava em outro lugar. A 3 passos atrás, Ian Montenegro a observava. Ela sentia. Cada centímetro do corpo dela sabia exatamente onde ele estava, como se houvesse um fio invisível ligando os dois. Quando ele se aproximava, sua pele arrepiava. Quando ele se afastava, uma parte dela queria correr atrás. Mais um corpo, ela anunciou, ajoelhando-se ao lado de um lobo caído. O cheiro de decomposição já começava, mas sob ele, algo estranho. Esse tem a mesma coloração nos olhos. Azulada. Ian se agachou ao lado dela. Muito perto. Sempre muito perto. O meu curandeiro disse que pode ser algo à base de prata. Mas prata não deixa essa marca. E se for uma mistura? Laís franziu a testa, pensando alto. Prata com alguma erva que potencializa o efeito? Algo que só um conhecedor de alquimia saberia fazer. Alquimia é raro. Ian a olhou, e por um segundo, esqueceu o que iam dizer. Os olhos dela, quando ela pensava, ficavam mais verdes. Mais intensos. Mais. Ian. Ela o chamou, sem olhar para cima. Está me ouvindo? Não, ele admitiu. Desculpa. Continue. Ela ergueu os olhos, e o choque elétrico que passou entre eles foi tão forte que ambos recuaram fisicamente. A gente precisa se concentrar, ela disse, a voz falhando. Eu sei. Sério. Isso é importante. Eu sei, Laís. Ele passou a mão no cabelo, frustrado. Mas você fica aqui, com esse cheiro, com esse jeito de morder o lábio quando pensa, e eu tenho que agir como se nada estivesse acontecendo? Nada está acontecendo. Exatamente. Esse é o problema. Ela se levantou de repente, os olhos faiscando. Você acha que é fácil para mim? Que eu não passo as noites acordada pensando em você? Que minha loba não uiva cada vez que você chega perto? Ele também se levantou. Estavam frente a frente, respirando o mesmo ar, compartilhando o mesmo desespero. Então por que a gente insiste em fingir? Ele perguntou, a voz baixa. Porque se a gente não fingir, a gente quebra. E se a gente quebrar, nossas alcateias quebram junto. Você quer uma guerra, Ian? Não. Ele deu um passo à frente. Mas também não quero passar a vida inteira lutando contra a única pessoa que meu lobo escolheu. Laís fechou os olhos. Sentiu o calor dele a centímetros do seu corpo. A gente não pode. Eu sei. Sério, a gente não pode. Eu sei, Laís. Então por que você continua chegando perto? Porque eu sou fraco. A voz dele era um sussurro. Porque você me faz fraco. E porque, mesmo fraco, eu quero estar aqui. Ela abriu os olhos. Os olhos cinza dele estavam tão perto, tão cheios de uma dor que ela também sentia. Ian. Só mais um minuto, ele pediu. Fica aqui comigo. Mais um minuto. Depois a gente volta a ser inimigos. Ela devia dizer não. Devia se afastar. Devia proteger o coração dela, a lealdade dela, a alcateia dela. Em vez disso, ficou. 1 minuto. 60 segundos de silêncio compartilhado, de respiração no mesmo ritmo,
de dois corpos queimando de vontade e medo na mesma medida. Quando o minuto acabou, ele deu um passo para trás. Vamos continuar, ele disse, a voz controlada novamente. O Alfa de volta. Laís concordou com a cabeça. Mas dentro dela, sua loba uivava de frustração. Um minuto não é nada. A gente quer uma vida inteira. No terceiro dia, encontraram uma sobrevivente. Uma loba jovem, escondida numa caverna perto do rio, apavorada e ferida. Quando Laís se aproximou, a menina recuou com os olhos arregalados. Calma, calma, Laís disse, a voz suave. A gente não vai te machucar. Somos de alcateias aliadas. Aliadas? A menina riu, um som amargo. Vocês são do Rio Claro e do Vale das Sombras. Vocês se odeiam. Hoje não. Ian se aproximou devagar, as mãos abertas. Hoje a gente quer a mesma coisa, descobrir quem está matando nosso povo. A menina olhou de um para o outro, confusa. Por que vocês estão juntos? Laís e Ian trocaram um olhar rápido. Carregado. Investigação conjunta, Laís respondeu. Determinação do conselho. A menina pareceu aceitar. Eu vi quem foi. 2 homens. Não eram lobos. Cheiravam a produtos químicos. E um deles tinha uma tatuagem. No braço. Uma caveira com uma rosa. O sangue de Laís gelou. Caveira com rosa? Conhece? Ian perguntou. É o símbolo dos caçadores da meia-noite. A voz de Laís saiu tensa. Uma organização de humanos que caçam lobos por esporte. Pensei que tivessem sido exterminados há décadas. Aparentemente, não. Ian franziu o senho. Se eles estão de volta, isso é maior que uma briga entre alcateias. Isso é uma ameaça a todos nós. A menina tossiu, fraca. Laís se abaixou para examinar seus ferimentos. Ela precisa de tratamento. Agora. Levo ela para o meu curandeiro. Ian ofereceu. Não. Levo para o meu. Laís, é mais perto da minha alcateia. E você acha que vou deixar uma testemunha crucial no seu território? O olhar dos dois se enfrentou. Dessa vez, não era desejo, era desconfiança pura. A gente precisa confiar um no outro. Ian disse, baixinho. Precisa. Mas não confio. Ele suspirou. Então vamos juntos. Cada um leva um lado dela. Chegamos no meu território, meu curandeiro atende, você fica o tempo todo. Negócio justo? Laís considerou por um momento. Depois assentiu. Justo. A caminho da alcateia de Ian, uma tempestade os pegou de surpresa. Chuva grossa, vento forte, visibilidade zero. Tiveram que se abrigar numa caverna pequena, apertada, enquanto a tormenta passava. A menina estava dormindo, exausta, num canto seco. Laís e Ian estavam no outro canto. Tão perto que seus ombros se tocavam. Isso é desconfortável, ela murmurou. A caverna. Você. Ele riu, baixinho. Também acho você desconfortável. Não foi elogio. Também não foi crítica. O silêncio caiu entre eles, preenchido apenas pelo som da chuva lá fora e pela respiração da menina. Laís, ele disse, depois de um tempo. O que você vai fazer quando essa investigação acabar? Voltar para minha alcateia. Esquecer que você existe. Vai conseguir? Ela não respondeu. Porque eu não vou, ele continuou. Vou passar o resto da vida lembrando de você. Do seu cheiro. Do jeito que você morde o lábio. Da forma como seus olhos ficam verdes quando você está com raiva. Ian. Não precisa responder. Só queria que você soubesse. Ele virou o rosto para ela. Na penumbra da caverna, os olhos cinza dele brilhavam. Você é a primeira pessoa em anos que me faz sentir algo além de dever. E mesmo que a gente nunca fique junto, eu vou ser grato por isso. Laís sentiu os olhos arderem. Você é um idiota. Já disse isso. Um idiota completo. Também já. E eu? Ela engoliu em seco. Eu também vou lembrar de você. Maldito seja. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, triste, lindo. Então a gente sofre junto. Pelo menos isso. A distância entre eles diminuiu. Não foi ele quem se moveu. Não foi ela. Foi o destino,
a atração, a força que nenhum dos dois conseguia mais controlar. Os lábios dele estavam a centímetros dos dela. Laís, ele sussurrou. Não, ela sussurrou de volta. Mas não se afastou. Só mais um minuto. Você já pediu isso. E vou pedir de novo. Sempre. Ela fechou os olhos. E os lábios dele encontraram os dela. Foi um beijo suave. Quase um teste. Uma pergunta silenciosa. Posso? A resposta dela foi puxá-lo pela camisa, aprofundando o beijo, transformando a pergunta em afirmação. Ele a apertou contra si, as mãos nas costas dela, o coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. Ela agarrou seu cabelo, puxou, gemeu contra a boca dele. Foi perfeito. Foi errado. Foi tudo. Quando se separaram, ofegantes, estavam os dois tremendo. A gente não pode, ela disse, a voz falhando. Eu sei. Mas. Ela apoiou a testa na dele. O que a gente faz? Por enquanto. Ele beijou a testa dela. A gente termina essa investigação. Salva nosso povo. Depois a gente descobre. E se não tiver depois? Tem. Ele segurou o rosto dela. Vai ter. Porque eu vou lutar por isso. Pela gente. Mesmo que demore anos. Laís sentiu uma lágrima escapar. Você é louco. Sou. Louco por você. Ela riu, soluçando. Idiota. Também. Ficaram assim, abraçados no canto da caverna, enquanto a chuva lá fora lavava o mundo. Dentro, dois inimigos jurados se abraçavam como se fossem a única coisa sólida no universo em colapso. No dia seguinte, a tempestade passou. O sol nasceu forte, iluminando a floresta como se nada tivesse acontecido. Levaram a menina para a alcateia de Ian. O curandeiro a atendeu rápido, prometendo notícias em breve. Na hora da despedida, Laís e Ian ficaram frente a frente, longe de olhares curiosos. Vou investigar os caçadores, ela disse. Ver o que minha alcateia sabe. Eu também. Ele hesitou. Laís, sobre ontem. Não aconteceu. Ela cortou, rápida. Foi o medo. A tempestade. A proximidade. Ele a olhou por um longo tempo. Se você precisa acreditar nisso, tudo bem. Preciso. Então eu finjo que acredito também. Ela virou as costas antes que ele pudesse ver as lágrimas que ameaçavam cair. Laís. A voz dele a alcançou. A gente se vê amanhã? Ela parou. Não respondeu. Apenas acenou com a cabeça, uma vez, e continuou andando. Mas no fundo do peito, sua loba uivou. Amanhã. Sempre amanhã. Naquela noite, Laís sentou na cama, o caderno de anotações aberto à sua frente. Em vez de relatórios sobre os caçadores, escreveu: Ele me beijou. E eu deixei. Pior, eu quis. Minha alcateia. Minha lealdade. Minha família. Tudo que construí, será que vale menos que um beijo? Mas quando ele me olha, eu esqueço quem eu sou. Esqueço que devo odiá-lo. Esqueço tudo. Só lembro que ele é meu. E eu sou dele. E isso é o mais aterrorizante de tudo. Ela fechou o caderno e olhou para a lua. Do outro lado da fronteira, em algum lugar na alcateia inimiga, Ian Montenegro fazia exatamente a mesma coisa. Dois lobos. Um destino. E um mundo inteiro tentando separá-los. Laís descobriu que o ciúme de um alfa destinado não era como o de um homem comum, era uma força da natureza, um incêndio que queimava sem controle, e ela estava bem no centro das chamas. Dantas era guerreiro da alcateia do Rio Claro há 8 anos. Forte, leal, e discretamente apaixonado pela Beta desde que a vira organizar um relatório de caça com a eficiência de uma general. Com a investigação dos caçadores exigindo mais segurança, Dantas foi designado para acompanhar Laís em suas idas à fronteira. Não precisa vir comigo, ela disse, pela terceira vez, enquanto arrumava seus mapas. Ordem do Alfa. Dantas sorriu, mostrando os dentes. Não vou atrapalhar. Só garantir que você volte inteira. Eu sempre volto inteira. Dessa vez, não vai voltar sozinha. Laís suspirou, mas não discutiu. Precisava de toda a ajuda que pudesse conseguir. O que ela não esperava era que Dantas interpretaria acompanhar como ficar colado nela o tempo todo.
No caminho para o ponto de encontro com Ian, ele fazia perguntas, contava histórias, ria alto das próprias piadas. Laís respondia com monossílabos, a mente longe dali. Quando chegaram à clareira combinada, Ian já estava lá. Sozinho. Os olhos cinza dele passaram por Laís rapidamente, um lampejo de calor, e depois se fixaram em Dantas. O sorriso morreu em seus lábios. Quem é ele? A voz de Ian saiu mais rude do que pretendia. Dantas. Guerreiro da minha alcateia. Laís percebeu a tensão e tentou amenizar. Reforço de segurança. Reforço. Ian repetiu a palavra como se fosse um insulto. Precisava? O Alfa Rui achou que sim. Dantas, alheio ao clima pesado, estendeu a mão. Você deve ser o Alfa Ian. Prazer conhecer o famoso inimigo. Ian ignorou a mão estendida. Vamos trabalhar. Dantas baixou a mão, sem graça, e olhou para Laís com uma expressão de que cara mal educado. Ela desviou o olhar, o coração apertado. Isso vai ser um problema. A investigação os levou para mais fundo na floresta. Dantas não desgrudava de Laís. Sempre perto, sempre tocando, um braço aqui, um ombro ali, uma mão nas costas para guiá-la por um trecho difícil. Ian assistia tudo com a mandíbula travada. Laís, olha essa marca, ele chamou, tentando puxá-la para perto. Ela se aproximou, e ele aproveitou para ficar ao seu lado, os dedos roçando os dela. Que marca? Ela perguntou, confusa. Não havia marca alguma. Eu achei que vi. Engano meu. Ela olhou, percebendo o jogo, e algo quente se espalhou em seu peito. Ele estava com ciúmes. O alfa poderoso, o inimigo implacável, estava com ciúmes de Dantas. Precisa de ajuda? Dantas apareceu ao lado dela, tão perto que seu ombro tocou o dela. Posso dar uma olhada também. Ian deu um passo à frente. Não precisa. Ela e eu estamos resolvendo. Ela e você? Dantas riu. Desde quando inimigos trabalham tão próximos? Desde que o conselho mandou. Dantas olhou de um para o outro, algo novo em seus olhos. Desconfiança. Parece mais próximo do que deveria. Laís interveio rápido. Dantas, vai verificar o perímetro. Por favor. Ele hesitou, mas obedeceu. Quando ficou longe o suficiente, Ian sussurrou. Ele gosta de você. O quê? Não. Sim. Tá escrito na cara dele. Ian. E você permite que ele fique tão perto? A acusação na voz dele doeu. Ele é meu companheiro de alcateia. Não posso simplesmente mandar ele embora. Pode. Você é beta. E se eu mandar, ele vai desconfiar. Vai perguntar por quê. E aí? O que eu digo? Desculpa, Dantas, mas o alfa inimigo está com ciúmes de você? O silêncio entre eles era pesado. Tá com ciúmes, ela repetiu, mais baixo. Não tá. Ele a encarou, os olhos cinza escuros queimando. Tô. E você sabe que tô. E não adianta fingir que não. Ian. Ele toca em você. Olha pra você. Respira perto de você. A voz dele falhou. E eu tenho que ficar aqui, vendo, sem poder fazer nada. Sem poder te puxar pra perto. Sem poder gritar que você é minha. Eu não sou sua. Seu corpo pode não ser, mas seu lobo é. E meu lobo sabe. Laís sentiu os olhos arderem. Você acha que é fácil pra mim? Ver você sofrer e não poder fazer nada? Então faz alguma coisa. O quê? Me joga nos seus braços na frente de todo mundo? Começa uma guerra. Pelo menos a guerra a gente enfrenta junto. Ela balançou a cabeça, uma lágrima escapando. Você não entende. Então me explica. Não posso. Ela se afastou. Vamos continuar. A investigação. Ele a deixou ir. Mas seus olhos não se afastaram dela pelo resto do dia. E Dantas, que observava tudo de longe, começou a juntar as peças. Naquela noite, no acampamento improvisado, Dantas encontrou Laís sozinha perto da fogueira. Laís. Ele se sentou ao lado dela. Precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre você e o alfa inimigo. Ela congelou. Não tem eu e o alfa inimigo. Tem sim. Eu vi. A voz dele estava calma, mas magoada. O jeito que vocês se olham.
O jeito que ele reage quando eu chego perto de você. O jeito que você muda quando ele está por perto. Dantas. Você é a beta da nossa alcateia. A pessoa mais leal que eu conheço. E tá se envolvendo com o inimigo? Ele balançou a cabeça. O que o Alfa Rui vai dizer? O que a alcateia vai dizer? Nada vai acontecer. A voz dela era firme, mas frágil. Por que não tem nada acontecendo? Você acredita nisso? Ela não respondeu. Laís, Ele hesitou. Eu gosto de você. Desde sempre. E ver você se perder por causa de alguém que deveria ser nosso inimigo. Não estou me perdendo. Tá sim. E não é só você que vai pagar por isso. É a alcateia inteira. Ele se levantou e foi embora, deixando Laís sozinha com o peso das palavras dele. Foi quando Ian apareceu das sombras. Ouvi tudo, ele disse, baixinho. Ótimo. Mais um problema. Ele se sentou ao lado dela, tão perto que seus joelhos se tocavam. Ele tem razão. O quê? A alcateia vai sofrer. Se a gente ficar junto, vai ser uma guerra. Ele olhou para a fogueira, os olhos perdidos. Eu pensei que podia lutar contra isso. Que podia encontrar um jeito. Mas vendo você hoje, vendo ele te tocar, eu percebi. Não tem jeito. Laís sentiu o coração parar. O que você tá dizendo? Tô dizendo que a gente precisa parar. A voz dele estava rouca. Antes que piore. Antes que alguém morra por nossa causa. Ian, eu não aguento mais. Ver você, querer você, e não poder ter. É pior que qualquer batalha. Qualquer ferimento. Ele virou o rosto para ela, e pela primeira vez, Laís viu lágrimas nos olhos cinza dele. Então a gente termina. Hoje. Aqui. Ela sentiu o mundo desabar. Você tá desistindo? Tô escolhendo o que é certo. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos. Porque se eu continuar perto de você, vou acabar fazendo alguma loucura. Vou acabar te escolhendo acima de tudo. E não posso. Não posso destruir minha alcateia. Não posso destruir a sua. E eu? Ela chorava agora, sem vergonha. O que eu faço com o que sinto? Guarda. Como eu vou guardar? Ele beijou a testa dela, demorado, dolorido. E um dia, talvez, a gente se encontre de novo. Numa vida mais fácil. Ele se levantou e foi embora. Laís ficou ali, olhando para o fogo, sentindo o vazio que ele deixou. Sua loba uivava de agonia dentro dela. Ele foi. Nosso Alfa foi. E pela primeira vez na vida, Laís não soube o que fazer. No dia seguinte, ela acordou com determinação nova. Trabalho. Investigação. Foco. Se não podia ter amor, teria justiça. Foi quando encontrou algo nos pertences de um dos lobos mortos. Um pequeno pedaço de pano, enganchado nas garras da vítima. Era de um uniforme, mas não qualquer uniforme. Tinha um brasão. O brasão da alcateia do Rio Claro. O sangue de Laís gelou. Ela levou o pano para Ian, que também estava devastado, mas disfarçava bem. Isso é da minha alcateia, ela disse, a voz trêmula. O informante é um dos meus. Ian pegou o pano, os olhos se estreitando. Tem certeza? Absoluta. Esse brasão é antigo. Só alguns guerreiros têm acesso. Quem? Laís pensou rápido. Quem tinha acesso a informações privilegiadas? Quem podia se movimentar sem levantar suspeitas? Uma imagem veio à mente. Dantas. Não, ela sussurrou. Não pode ser. Quem? Dantas. Ele esteve em todas as cenas. Ele sabia dos nossos movimentos. Ele te seguia de perto. Te protegia. Ian completou, sombrio. E também te isolava. Laís sentiu náuseas. Eu preciso voltar. Preciso confrontar ele. Vou com você. Não pode. Sua alcateia. Sua vida vale mais que política. Ele a puxou para perto, rápido, um abraço desesperado. A gente não fica junto, mas também não deixa você morrer. Vamos. Encontraram Dantas na fronteira, como se ele soubesse que viriam. Ele estava sentado numa pedra, esperando. Sabia que você descobriria, ele disse, sem emoção. Você é a pessoa mais inteligente que conheço, Laís.
Por isso sempre gostei de você. Você? A voz dela explodiu. Você matou nossos irmãos? Não foram meus irmãos. Ele se levantou, os olhos frios. Minha família morreu num ataque da alcateia do Vale das Sombras há 20 anos. Eu cresci odiando. E quando os caçadores me procuraram, eu vi uma chance. Você é um traidor. Sou um sobrevivente. Ian avançou, mas Laís o segurou. Por que matar os nossos? Ela perguntou, a voz cortante. Se o ódio é contra ele, por que vocês estavam no caminho? E por que, com vocês mortos, a culpa cairia neles? Ele apontou para Ian. Guerra. Extermínio. Tudo o que eu sempre quis. Você é doente. Sou vingativo. Diferença sutil. Dantas puxou uma arma, uma seringa com um líquido azulado. O veneno. Adeus, Laís. Foi um prazer te admirar. Ele atirou a seringa na direção dela. Ian se jogou na frente. O líquido o acertou no ombro. Ian. Ele caiu, o rosto contorcendo de dor. O veneno agia rápido, seus olhos já começavam a ficar vidrados. Laís não pensou. Avançou em Dantas com uma fúria que nunca soube que tinha. Não foi uma luta justa. Foi uma execução. Quando terminou, Dantas estava imóvel no chão. Vivo, mas derrotado. Laís correu para Ian. Não, ela sussurrou, segurando o rosto dele. Não faz isso. Não morre. Não agora. Os olhos cinza dele se focaram nela por um segundo. Laís. Tá aqui. Tô aqui. Fica comigo. Sempre quis você. Eu sei. Eu também. Fica comigo. Os olhos dele se fecharam. Ian. Laís apertou o corpo dele contra o peito, o choro rasgando sua garganta. Não importava mais alcateia. Não importava mais lealdade. Não importava mais nada. Só ele. Só Ian. E se ele morresse, ela sabia, uma parte dela morreria junto. Do outro lado da floresta, os caçadores se movimentavam. A guerra estava apenas começando. Mas para Laís, a única guerra que importava era aquela contra o tempo. Contra a morte. Contra a possibilidade de perdê-lo antes mesmo de tê-lo. Laís descobriu que o verdadeiro amor não era aquele que fazia seu coração acelerar. Era aquele que fazia você escolher a dor, o sacrifício, a perda, tudo, contanto que a pessoa que você amava continuasse respirando. 3 dias. 3 dias sentada ao lado da cama de Ian, segurando a mão dele, contando cada respiração como se fosse a última. O curandeiro da alcateia dele, um velho sábio chamado Mestre Júlio, trabalhava sem parar. Poções, compressas, rezas antigas. Nada parecia reverter o avanço do veneno. O veneno dos caçadores é feito para matar lobos, ele explicou, a voz cansada. Ataca o lobo interior primeiro. Depois, o humano. Se não encontrarmos o antídoto em uma semana. Uma semana, Laís repetiu, o coração gelado. Precisamos da fórmula. Ou do sangue de quem fabricou. Laís fechou os olhos. Dantas estava preso, mas não sabia a fórmula. Era apenas um entregador, um peão. Os verdadeiros fabricantes estavam escondidos. Eu vou atrás, ela disse. O quê? Mestre Júlio a olhou, incrédulo. Sozinha? Sozinha. Se eu levar guerreiros, eles vão perceber. Vão matar Ian antes que eu chegue perto. Mas você não conhece o território deles. Não sabe onde estão. Vou descobrir. Ela se inclinou e beijou a testa de Ian, quente de febre. Espera por mim, sussurrou. Por favor. Ele não respondeu. Não podia. Mas por um segundo, seus dedos apertaram os dela. Foi o suficiente. O esconderijo dos caçadores ficava numa antiga mina abandonada, escondida nas montanhas. Laís passou um dia inteiro observando de longe, anotando padrões, contando guardas, memorizando rotas. Era uma missão suicida. Ela sabia. Mas a alternativa era ver Ian morrer. Na calada da noite, ela se moveu. Seu treinamento de beta nunca foi tão útil. Silenciosa como uma sombra, ela deslizou entre os guardas, evitou as armadilhas, encontrou uma entrada secundária. Lá dentro, o cheiro era nauseante. Produtos químicos, sangue, desespero.
gaiolas com lobos acuados, frascos com líquidos coloridos. Ela encontrou o laboratório. E encontrou o líder. Um homem de meia idade, cabelo grisalho, olhos azuis gelados. Estava anotando algo num caderno quando ela entrou. Bem-vinda, ele disse, sem surpresa. Sabia que viria. Laís ergueu a faca. O antídoto. Agora. Ou vai me matar. Ele riu. Querida, se me matar, nunca vai encontrar a fórmula. Só eu sei fazer. Então me dá. Em troca de quê? Ela hesitou. Informação, ele continuou. Sobre as alcateias. Sobre os pontos fracos. Sobre como acabar com vocês de uma vez. Laís respirou fundo. Seu plano era arriscado, mas era o único que tinha. Posso dar uma coisa melhor, ela disse. Os códigos de identificação das patrulhas de fronteira. Com eles, vocês sabem exatamente onde atacar e quando. Os olhos do homem brilharam. Interessante. E como eu sei que não são falsos? Porque eu sou a beta da alcateia do Rio Claro. Fui eu que criei o sistema de segurança. Ninguém conhece melhor do que eu. E você entregaria seus irmãos por um homem? Por ele, sim. O líder a estudou por um longo momento. 3 códigos. Verdadeiros. Em troca do antídoto. 2. E você jura que vai deixar Ian em paz depois disso? 2. E juro. Laís anotou os códigos em um papel. Códigos que ela mesma criará, mas não os verdadeiros. Eram códigos falsos, que levariam os caçadores para áreas vazias, para armadilhas preparadas. Mas pareciam reais o suficiente para enganar. O homem pegou o papel, leu, sorriu. Negócio fechado. Entregou o antídoto. Laís saiu de lá com o frasco no bolso e o coração na mão. Ian acordou na manhã seguinte. Ela estava ao lado dele, exausta, pálida, mas ali. Laís, ele sussurrou, a voz rouca. Tô aqui. Você salvou minha vida. Fiz o que tinha que fazer. Ele apertou a mão dela. Como? Depois a gente conversa. Agora descansa. Mas Ian viu. Viu o medo nos olhos dela. Viu o peso que ela carregava. O que você fez? Ele perguntou, baixinho. Ela não respondeu. A resposta veio no dia seguinte, quando mensageiros chegaram da alcateia do Rio Claro. Uma beta fora vista entrando no esconderijo dos caçadores. Laís era suspeita de traição. O conselho das alcateias se reuniu novamente. Dessa vez, Laís estava no centro do salão, acusada. Rui, seu alfa, olhava para ela com uma dor que partia o coração. Laís, você foi até os caçadores? Sim. Por quê? Para salvar ele. Ela apontou para Ian, que estava no fundo da sala, escoltado por guerreiros. O veneno ia matá-lo. Eu não podia deixar. Ele é nosso inimigo. É minha destinada. O murmúrio percorreu a sala. Rui passou a mão no rosto, exausto. Laís, você entregou informações para quem quer nos matar. Não posso ignorar isso. Eu sei. Vai ser banida. Sei. Para sempre. Sei. Foi quando Ian avançou. Esperem. Todos se viraram para ele. Eu sou Ian Montenegro, alfa da alcateia do Vale das Sombras. E exijo ser ouvido. Rui franziu a testa. Você não tem autoridade aqui. Tenho, sim. Porque o que está em jogo não é só a lealdade dela, é a paz entre nossas alcateias. O que você quer dizer? Ian respirou fundo. Laís foi até os caçadores por minha causa. Eu estava morrendo. Ela fez o que qualquer um faria por alguém que ama. E mais, ela não entregou informações reais. Entregou códigos falsos, que levam os caçadores para áreas vazias. Eu verifiquei. As patrulhas dela continuam intactas. Outro murmúrio. Dessa vez, diferente. Mesmo assim, Rui insistiu, ela desobedeceu ordens. Agiu sozinha. Se envolveu com o inimigo. Ela agiu com coragem. Com lealdade a mim. E agora vocês querem banir a mulher que salvou a vida do alfa de uma alcateia vizinha? Ian deu um passo à frente. Se banirem Laís, estarão declarando que preferem a guerra à paz. Que preferem o ódio à união. Não é assim. É exatamente assim.
A voz de Ian era firme. E se mesmo assim vocês insistirem em banir minha destinada, então quero que saibam, ela pode ser banida por vocês. Mas ainda terá que me aturar como Luna da minha alcateia. E acreditem, para vocês, isso vai ser 1000 vezes pior. O silêncio foi absoluto. Rui abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Você está dizendo que... Estou dizendo que Laís será minha Luna. Que governará ao meu lado. Que terá acesso a todos os nossos recursos, nossa força, nosso poder. E que, se ela for banida injustamente, eu vou garantir que cada um de vocês lembre, todos os dias, que perderam a beta mais competente que já existiu para a alcateia inimiga. Ian estendeu a mão para Laís. Vem. A gente vai embora daqui. Ela olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. Ian. Vem. Ele sorriu, um sorriso pequeno e corajoso. A gente não precisa desse lugar. A gente tem um ao outro. Laís pegou a mão dele. E juntos, saíram do salão, deixando para trás o silêncio atordoado dos alfas. No dia seguinte, um mensageiro bateu à porta da cabana onde estavam abrigados. O conselho se reuniu de madrugada. Ele disse, entregando um pergaminho com selo oficial. O banimento foi revogado. Laís arregalou os olhos. O quê? Leia você mesma. Ela abriu o pergaminho com mãos trêmulas. Considerando que Laís, beta da alcateia do Rio Claro, agiu em circunstâncias extremas para salvar uma vida, considerando que as informações entregues aos caçadores eram falsas e não resultaram em danos, considerando que a união entre as alcateias é mais valiosa que o conflito, fica revogada a sentença de banimento. Laís está livre para permanecer em sua alcateia ou seguir seu destino como desejar. Não acredito. Ela sussurrou. Ian leu por cima do ombro dela e sorriu. Acredite. Eles perceberam que perder você para mim seria um erro estratégico. Você fez isso. Seu discurso. Eu só disse a verdade. Ele a puxou para perto. Você é a beta mais competente que existe. Eles iam passar o resto da vida se arrependendo. Ela riu, soluçando. Eu te odeio. Mentira. Odeio muito. Mais mentira. Ela o beijou. O que a gente faz agora? Ela perguntou, quando se separaram. Agora? Ele a olhou nos olhos. Agora você vem comigo. Não como beta. Como minha Luna. Minha parceira. Minha igual. E sua alcateia. Vai me aceitar? Vai ter que aceitar. Ou vai responder a mim. E minha alcateia. Vai ter que nos visitar. Ou vamos visitar eles. Não importa. Ele segurou o rosto dela. O que importa é que a gente nunca mais se separa. Laís sorriu. Nunca mais. Uma semana depois, Laís entrou na alcateia do Vale das Sombras não como inimiga, mas como futura Luna. Os lobos a observavam com curiosidade, desconfiança e, aos poucos, respeito. Ela não era apenas a destinada do Alfa, era uma estrategista brilhante, e em poucos dias já estava reorganizando sistemas de segurança com a mesma eficiência de sempre. Ian a observava de longe, o coração cheio. Ela é incrível, Mestre Júlio comentou ao lado dele. Eu sei. Vai governar melhor que você. Eu sei. E você vai deixar? Vou. Ian sorriu. E vou agradecer todos os dias por isso. À noite, no mirante da alcateia, Laís o encontrou. Tá me espionando? Ela provocou. Admirando. Diferença sutil. Ela se sentou ao lado dele, apoiando a cabeça em seu ombro. Eu nunca imaginei que ia acabar aqui. Onde? Feliz. Com você. Governando uma alcateia que eu passei a vida inteira odiando. O ódio é uma herança que a gente pode escolher não receber. Ele beijou o topo da cabeça dela. A gente escolheu diferente. A gente escolheu certo. A gente escolheu junto. É a única coisa que importa. Ela sorriu contra o peito dele. Lá embaixo, a alcateia se movia, vivia, respirava. E pela primeira vez, Laís sentiu que pertencia. Não a um lugar. Não a um título. A ele. E isso era mais que suficiente. Laís descobriu que o amor não era um destino. Era uma construção diária, tijolo por tijolo, feita de escolhas, sacrifícios e a certeza de que, ao lado de Ian, qualquer futuro era possível. 3 meses depois,
A alcateia do Vale das Sombras estava irreconhecível. Não fisicamente, as montanhas continuavam lá, as florestas igualmente densas. Mas o clima mudará. Os lobos andavam mais eretos, mais confiantes. Os estoques estavam organizados. As patrulhas, eficientes. E pela primeira vez em décadas, ninguém reclamava da comida. Ela é bruxa? Um guerreiro mais velho perguntou a Mestre Júlio, observando Laís reorganizar o depósito de suprimentos com a eficiência de uma general. Pior, Mestre Júlio riu. É estrategista. Laís ouviu e sorriu sem levantar os olhos. Já estava acostumada com os comentários. No início, eram desconfiados. Depois, admirados. Agora, eram apenas fatos. O Alfa precisa de você. Um jovem lobo apareceu na porta do depósito, ofegante. Reunião com os anciãos. Agora. Laís suspirou, limpou as mãos na roupa e seguiu. No salão principal, Ian a esperava com uma expressão que ela conhecia bem, frustração mal disfarçada. Os anciãos acham que você está tomando poder demais, ele disse, baixinho, enquanto ela se sentava ao seu lado. Estou tomando mesmo. Ela não baixou a voz. E com muito mais competência do que eles. Um dos anciãos corou de raiva. Isso é inaceitável. Ela não é Luna oficialmente. Não tem direito de. Ela tem todo o direito. Ian o interrompeu, calmo. É minha destinada. Vai ser minha Luna. E enquanto isso, está fazendo mais pela alcateia do que qualquer um de vocês nos últimos 10 anos. Mas, algum de vocês reorganizou os estoques? Algum de vocês criou um sistema de patrulha que reduziu ataques em 60%? Algum de vocês passou noites em claro estudando mapas para garantir que ninguém passe fome no inverno? Silêncio. Então, Ian se levantou. A reunião está encerrada. E da próxima vez que alguém questionar a autoridade da minha Luna, vai responder a mim. Pessoalmente. Ele estendeu a mão para Laís. Ela pegou, um sorriso pequeno nos lábios. Quando saíram do salão, ela sussurrou. Você não precisava fazer isso. Precisava sim. Ele apertou a mão dela. Você é minha parceira, não minha subordinada. Eles precisam entender isso. E entendem. Vão entender. Ou vão se aposentar mais cedo. Ela riu, e o som ecoou pelo corredor de pedra. Lá fora, o sol se punha sobre as montanhas. E pela primeira vez, Laís sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Me leva ao seu lugar favorito. O pedido veio num sábado à noite, enquanto tomavam chá na varanda da cabana de Ian. Ele a olhou, confuso. Meu lugar favorito? Todo mundo tem um. Onde você vai quando quer fugir de tudo? Quando o peso de ser alfa fica grande demais. Ian ficou em silêncio por um momento. Depois se levantou e estendeu a mão. Vem. Ela o seguiu por uma trilha escondida atrás da fortaleza, subindo a montanha por um caminho que só ele conhecia. A lua estava cheia, enorme, derramando prata sobre as pedras. Quando chegaram ao topo, Laís prendeu a respiração. O mirante dava para o vale inteiro, as florestas, os rios, as luzes distantes da alcateia. O céu estava estrelado, infinito, e o vento soprava suave, carregando cheiro de pinho e terra molhada. É lindo, ela sussurrou. É onde eu venho quando esqueço quem sou. Ian sentou-se na borda do penhasco, as pernas balançando no vazio. Quando o peso de ser alfa aperta, eu sento aqui e lembro que sou só um lobo. Como qualquer outro. Laís sentou ao lado dele, tão perto que seus ombros se tocavam. E agora? O que você lembra quando vem aqui? Ele virou o rosto para ela. Os olhos cinza estavam suaves, quentes, cheios de algo que ela ainda não se acostumara a ver. Agora lembro que não estou mais sozinho. O silêncio entre eles era perfeito. Ian, ela disse, baixinho. Eu nunca te agradeci direito. Agradecer pelo quê? Por não desistir. Por ter ido me buscar. Por ter escolhido ficar comigo mesmo quando todo mundo dizia que a gente era impossível. Laís. Deixa eu terminar. Ela respirou fundo. Eu passei a vida inteira sendo leal a uma alcateia, a uma família, a um dever. E quando conheci você, tudo que eu sabia desabou. Porque meu lobo gritava seu nome, mas minha cabeça gritava que você era o inimigo. Uma lágrima escapou. Eu tentei fugir.
Tentei negar. Tentei escolher o certo. Mas o certo, sem você, era vazio. Ele segurou o rosto dela, limpando a lágrima com o polegar. E agora? Agora eu sei. Ela olhou nos olhos dele. O certo é você. O certo é a gente. O certo é isso. O beijo que trocaram foi lento, profundo, uma celebração silenciosa de tudo que passaram para chegar ali. Quando se separaram, estavam os dois tremendo. Laís, ele murmurou contra os lábios dela. Eu te amo. Desde o primeiro cheiro. Desde o primeiro olhar. Desde sempre. Me leva para casa. Ela sussurrou. Nossa casa. Ele a levantou nos braços e desceu a montanha com ela, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Por que era? A cabana de Ian ficava nos fundos da fortaleza, longe dos olhares curiosos. Era simples, uma cama grande, uma lareira, estantes com livros e mapas. Mas naquela noite, era o lugar mais bonito do mundo. Ele a deitou na cama com uma reverência que a fez tremer. Tem certeza? Ele perguntou, os olhos cinza escuros de desejo e vulnerabilidade. A gente pode esperar. Pode ser quando você quiser. Não precisa ser hoje. Laís puxou-o para si. A única coisa que eu quero, ela sussurrou contra os lábios dele, é você. Agora. Sempre. Ele a beijou como quem prova a água depois de uma travessia no deserto. Não foi apressado. Não foi desajeitado. Foi uma descoberta. Mãos que aprendiam mapas de corpos que, até então, só haviam sido adivinhados através de camadas de desejo reprimido. Ele despiu ela com a lentidão de quem saboreia cada momento. Cada centímetro de pele revelado era uma celebração. Ela arrancou a camisa dele com uma urgência que contradizia a calma dele, mas ele apenas riu, baixinho, e beijou seus ombros, seu pescoço, o lugar atrás da orelha que a fazia gemer. Você é linda, ele murmurou, e não era um elogio vazio. Era uma constatação, um fato tão óbvio quanto a lua lá fora. Você também, ela respondeu, passando os dedos pela mandíbula dele, pela cicatriz na sobrancelha, pelos lábios que agora sorriam só para ela. Quando finalmente se uniram, não foi com a fúria de alfas em cio, mas com a solenidade de um juramento. Ela sentiu o lobo dele, a besta cinza, poderosa, mas que se curvava diante dela com uma devoção absoluta. Ele sentiu a loba dela, a fera estratégica, que antes só conhecera guerras, mas que agora se entregava confiante. Não eram dois seres. Eram um. Ela chorou, não de dor, de puro alívio. De finalmente pertencer. Ele beijou cada lágrima. Minha, ele sussurrou. Minha destinada. Minha escolha. Minha Luna. Sua, ela concordou. E você é meu. Sempre foi. Desde antes de existir. Depois, quando os corpos exaustos finalmente descansaram, entrelaçados sob as cobertas, Laís traçou círculos no peito dele. Foi melhor que qualquer estratégia que eu já elaborei, ela murmurou. Ele riu, um som rouco e feliz. Comparou sexo com plano de guerra. Sou estrategista. Comparo tudo com planos de guerra. E quem ganhou? Nós dois, idiota. Ele a puxou para mais perto, beijando o topo da cabeça dela. Nós dois. Ela acordou com um cheiro de café. Ian estava na pequena cozinha da cabana, no da cintura para cima, preparando o desjejum com a mesma concentração que dedicava às reuniões de conselho. Laís apoiou o queixo na mão e o observou, um sorriso bobo no rosto. Tá me olhando faz tempo? Ele perguntou, sem se virar. Uns 5 minutos. E vai ficar aí só olhando. É um bom programa. Ele riu e se virou, 2 canecas nas mãos. Atravessou o quarto, sentou na cama e entregou uma a ela. Café. Como você gosta? Com canela. Ela tomou um gole e fechou os olhos de prazer. Você é um caso perdido, Ian Montenegro. Por quê? Porque lembra como eu gosto do café. Porque acordou mais cedo para fazer. Porque olha para mim desse jeito. Que jeito? Como se eu fosse a única pessoa no mundo. Ele inclinou a cabeça, os olhos cinza cheios de uma ternura que ainda surpreendia. Por que você é? Ela colocou a caneca de lado e o puxou de volta para a cama. O café vai esfriar, ele protestou, rindo. Depois a gente esquenta. E o beijo que trocaram foi melhor que qualquer café. 2 semanas depois, um mensageiro chegou com um envelope lacrado.
Era da alcateia do Rio Claro. Laís abriu com mãos trêmulas. Laís, sei que não tenho o direito de pedir nada, mas preciso escrever. Você era a melhor beta que já tivemos. Mais do que isso, você era família. E eu falhei em te proteger. Falhei em ver o que realmente importava. Os caçadores foram derrotados. Seus códigos falsos os levaram para uma armadilha. Nós sobrevivemos por sua causa. Não peço que volte. Sei que seu lugar agora é lá. Mas peço que saiba, você sempre terá um lar aqui. As portas estão abertas. Para você. Para ele. Para quem você quiser trazer. Com vergonha e respeito. Rui. PS. Dizem que você está governando muito bem por lá. A alcateia deles deve estar em boas mãos. Mas a nossa sente sua falta. Laís leu 3 vezes. Na terceira, as lágrimas já escorriam. Ian se aproximou por trás, leu por cima do ombro dela, e a abraçou. Quer visitar? Ele perguntou, simplesmente. Posso? Pode tudo. Ele beijou o ombro dela. É sua casa também. Ela se virou nos braços dele. Você viria comigo? Claro. Alguém precisa garantir que eles não tentem te roubar de volta. Ela riu, soluçando. E se tentarem? Aí a gente lembra eles do que aconteceu da última vez que subestimaram a gente. A gente quase começou uma guerra. Pois é. Foi divertido. Você é louco. Louco por você. Ela o beijou, e o gosto das lágrimas se misturou ao do beijo. Uma semana depois, eles cruzaram a fronteira juntos. Laís sentiu o cheiro familiar da floresta de sua infância e seu coração apertou. Ian segurou sua mão, firme, presente. Tudo bem? Ele perguntou. Tudo. Na entrada da alcateia, Rui os esperava. Sozinho. Sem anciãos, sem guerreiros. Apenas ele. Laís, ele disse, a voz rouca. Obrigado por vir. Rui. Não precisa falar nada. Ele ergueu a mão. Eu errei. A alcateia errou. E você? Você merecia mais. Laís sentiu os olhos arderem. Eu também errei. Me envolvi com ele em segredo. Menti por omissão. Fez o que tinha que fazer para sobreviver. Para amar. Rui olhou para Ian. Cuide bem dela. Cuido. A resposta de Ian foi simples, mas carregada de verdade. O resto da minha vida. Rui assentiu. Então sejam bem-vindos. Os dois. O silêncio durou um segundo. Depois, Laís avançou e abraçou seu antigo alfa. Obrigada. Ela sussurrou. Vai ser feliz. Ele sussurrou de volta. Você merece. Atrás deles, Ian observava com um sorriso discreto. 2 mundos que antes se odiavam, agora se encontrando. Por causa dela. Por causa deles. O mirante estava cheio. Não de lobos solitários, de famílias. A cerimônia de união entre as alcateias do Rio Claro e do Vale das Sombras acontecia ali, na fronteira que antes separava os 2 povos. Laís e Ian estavam no centro, de mãos dadas. Ela vestia um vestido simples, azul claro, que combinava com seus olhos. Ele estava impecável em seu traje de cerimônia, mas o que realmente brilhava era o sorriso bobo que não largava do rosto. Repetindo as palavras do nosso primeiro encontro, Rui disse, conduzindo a cerimônia, vocês eram inimigos. E agora? Agora são tudo, Ian completou, olhando para Laís. Agora somos tudo, ela concordou. Quando se beijaram, a alcateia inteira uivou. Não era um uivo de guerra. Era de celebração. De união. De futuro. Mais tarde, na cabana de Ian, que agora era deles, Laís estava sentada na varanda, observando a lua. Ele se aproximou com 2 canecas de café. Feliz? Ele perguntou, sentando ao lado dela. Ela pensou na pergunta. Na jornada. Em tudo que passaram. Lembra quando eu disse que amor era uma distração? Lembro. Eu era idiota. Ele riu. Você era. Mas era uma idiota linda. E agora? Agora você é minha idiota. E eu sou seu idiota. E a gente é idiota junto. Ela riu, apoiando a cabeça no ombro dele. Ian. O que vem agora? Ele beijou o topo da cabeça dela. Agora a gente vive.
Simplesmente vive. Todos os dias. Juntos. Parece bom. É o melhor plano que tenho. Ela sorriu contra o ombro dele. Lá embaixo, as duas alcateias celebravam juntas pela primeira vez na história. E no mirante, 2 lobos, um cinza, um prateado, uivaram para a lua. Não de solidão. De plenitude. O fim. Ou melhor, o começo de tudo. 6 meses depois, Laís acordou enjoada. Muito enjoada. Ian, ela chamou, a voz fraca. Ian, acorda. Ele acordou num susto, pronto para lutar. O quê? O que foi? Caçadores. Ataque. Não. Ela respirou fundo. Eu acho que vou precisar de um tempo como Luna. Ele franziu a testa. Por quê? Ela colocou a mão dele sobre a barriga ainda plana. Porque vamos ter um pequeno estrategista em breve. O silêncio durou 3 segundos. Depois, o grito de Ian acordou a alcateia inteira. Eu vou ser pai. Ele gritou, correndo pelado pela cabana. Laís, você é incrível. Eu vou ser pai. Laís enterrou o rosto no travesseiro, rindo e chorando ao mesmo tempo. Idiota, ela murmurou. Seu idiota. Ele gritou de volta, voltando correndo para abraçá-la. Seu idiota feliz. E ali, abraçados na cama, com o sol nascendo sobre as montanhas e um novo filhote a caminho, eles souberam que a melhor parte da história estava apenas começando. Fim. E assim termina a história de Laís e Ian, a beta que nunca se dobrou e o alfa que aprendeu que o amor vale mais que qualquer guerra. Se você se emocionou, se suspirou, se arrepiou, curte esse vídeo. Isso ajuda outras pessoas a encontrarem essa história também. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem uma nova história esperando por você. Romances de lobisomem, fantasia, drama, amores que aquecem o coração. Sempre tem algo novo vindo por aí. E me conta nos comentários, qual foi a cena que mais te emocionou? Eu leio todinhos, juro. Até a próxima história, pessoal. Com carinho. Contos e fantasias da alma.